Bom, nos vídeos anteriores a gente viu exemplos bastante simples a fim de somente ilustrar os conceitos recém-aprendidos. Nesse vídeo e no próximo eu vou mostrar para vocês exemplos um pouco mais sofisticados das questões de independência e distribuições marginais e condicionais, que vai ter um sabor estatístico bastante interessante para a gente treinar bem esses conceitos e entender como é que a gente utiliza eles em um cenário de modelagem real. Eu achei que esses exemplos chegam bem próximo disso. Então, vamos assumir que a gente tem N consumidores chegando em uma fila e estão aguardando atendimento. Eu vou chamar de XI o tempo de atendimento ao consumidor I, para ir indo de 1 até N. Tá? E eu vou olhar para o tempo de atendimento a cada consumidor, tá? Conjuntamente. Então, eu tenho esse vetor aleatório x, x1 até xn, e eu vou assumir que esse vetor aleatório tem função densidade e probabilidade conjunta dada pela seguinte expressão: C dividido por 2 mais x1 mais até xn elevado a n mais 1, se x1 até xn é positivo, e zero caso contrário. Bom, você pode se questionar de onde que vem esse modelo, e isso vai ficar claro no próximo vídeo. Mas por enquanto vamos assumir esse modelo como dado para a gente. A gente vai discutir mais sobre ele no próximo vídeo. O primeiro ponto pede para a gente encontrar quem que é o valor da constante C. Tá? Importante quando a gente queira calcular probabilidades associadas a essa densidade. Bom, a gente sabe que 1 tem que ser igual, né, à integral dessa densidade sobre todo o seu domínio. Tá? Ou seja, 1 igual a integral de 0 a mais infinito, 0 a mais infinito dessa densidade no seu domínio. Vamos olhar, primeiramente, só essa integral aqui de dentro, para a gente entender um pouquinho mais como é que funciona essa conta. Então, isso é a integral de 0 a mais infinito da função c dividido por 2 mais x1 mais x2 até chegar em xn elevado a n mais 1 dxn. Ok? Não se assuste quando você olhar essa integral. Ela é uma integral bastante simples, da forma 1 sobre x elevado a n. Tá? Uma potência, essencialmente. Então, quando você fizer o cálculo dessa integral, você vai ter menos c sobre n dividido por 2 mais x1 mais até chegar em xn elevado a n para xn indo de 0 até mais infinito. Se você não entendeu de imediato como essa integral é calculada, pause o vídeo e faça a conta por você mesmo. Tá? É super simples. Quando você fizer essas avaliações nos extremos dos intervalos, você vai observar o seguinte resultado. Tá? Em mais infinito, isso vai dar zero, você vai estar dividindo por um número bastante grande, e em xn igual a zero, você vai ter c dividido por n sobre 2 mais x1 mais até xn menos 1, né? Porque você já substituiu os valores para xn, ok? Então, o que aconteceu aqui? Quando a gente calculou uma dessas integrais, a gente recupera uma coisa com uma fórmula muito parecida do que a gente tinha no começo, tá? Ainda é uma constante aqui em cima, não importa quem que ela seja, dividido por 2 mais o somatório até um determinado índice elevado à potência esse índice somado de 1. Tá? Então, ficou essencialmente no mesmo modelo. Se você olhar agora para a segunda integral que está aqui dentro, né, que eu fiz em laranja, ela seria quem? Você teria que integrar de 0 até mais infinito essa função aqui, c dividido por n, sobre 2 mais x1 mais até xn menos 1 elevado a n, em relação a xn menos 1. Se você fizer exatamente a mesma conta que a gente fez aí em cima,
pause o vídeo e faça, você vai chegar no seguinte resultado. C dividido por n vezes n-1 dividido por 2 mais x1 mais até xn-2 elevado a n-1. Então, você entendeu a lógica do que acontece, né? A cada integral que você calcula, você ganha um fator multiplicando aqui, você diminui de 1 a variável aqui no denominador, e você vai diminuir de 1 a potência aqui em cima. Então, após você calcular essa integral aqui nas suas n vezes, você pode observar que o resultado final vai dar quem? Isso vai dar C dividido por 2, o seu fator de 2 vai sobrar, tá? E como você vai calcular n integrais, vai ficar elevado à potência 1 somente. E como você vai calcular n integrais, você vai colocar fatores multiplicando aqui até totalizar n fatorial. Ou seja, você descobriu que C é igual a 2 que multiplica n fatorial. Ok? Então foi uma integral que a gente calculou de um jeito um pouquinho malandro. Essa constante C vai ser importante para a gente daqui a pouquinho, que a gente vai calcular umas probabilidades. O segundo ponto pede para você fazer o seguinte. Assuma que você tem n igual a 5. Tá? Vamos facilitar um pouco para não ficar uma fórmula sempre chata da gente olhar. Então a gente tem a nossa conjunta por um vetor de dimensão 5, cuja densidade é dada por isso. C dividido por 2 mais x1 mais até x5 elevado a 6, se as 5 componentes são positivas. Tá? Repara que eu ainda não substituí a constante como sendo 2 vezes 5 fatorial, que eu não preciso disso ainda. Ok? E aí a questão pede no ponto 2 para que a gente calcule a marginal de x1 e x4 e também de cada xi, e depois calcular a probabilidade de algum xi ser maior do que 3. Bom, a marginal de x1 e x4, que eu vou denotar por f de x1 e x4, vai ser eu fazer a integral de 0 a mais infinito 3 vezes da minha densidade conjunta em relação a x2, x3 e x5, as variáveis que eu não quero, ok? Bom, a gente já entendeu que fazer a integral dessa função mantém na mesma forma, com uma mudança simples, né? Vamos retomar aqui a primeira integral para a gente relembrar. Então, quando eu fiz a primeira integral e avaliei de 0 até mais infinito, eu fiquei ainda com uma constante aqui em cima, tá? A minha variável em relação à qual eu estava integrando sumiu e a minha potência diminuiu de 1. Tá? Então, se eu seguir essa mesma lógica aqui embaixo, eu vou ficar com o seguinte. Como eu estou integrando em x2, x3 e x5, eu vou ficar com uma constante aqui que eu vou chamar de C', tá? E no denominador eu vou ficar com 2 mais x1 mais x4. E como eu fiz 3 integrais, a minha potência 6 vai diminuir em 3 e eu vou ficar com isso daqui. Se x1 e x4 são positivos, tá? E como a gente sabe quem que é o valor da constante aqui em cima, né? 2 vezes n fatorial. Nesse caso aqui eu tenho n igual a 2, né? Eu estou olhando somente a variável x1 e x4, olhando somente duas variáveis em conjunto. O meu C' vai ser igual a 2 vezes 2 fatorial, que é igual a 4, ok? Isso termina a parte que é pedida para calcular a marginal de x1 e de x4. Para calcular a marginal de cada xi, parece relativamente claro que vai ser a mesma marginal para cada xi individualmente, ou seja, as variáveis aleatórias são identicamente distribuídas, porém a independência a gente vai verificar no item 3, tá? Então, parece relativamente claro, dado que a gente já aprendeu sobre essa integral, se você pegar, por exemplo, essa fórmula e integrar em x1, ou integrar em x4, você vai ter o resultado com a mesma cara, mas com uma outra variável aparecendo. Então, por exemplo, se a gente fosse calcular
a marginal de x1, basta que a gente integre de 0 a mais infinito essa conjunta que a gente acabou de obter para x1 e x4. Então, isso vai dar integral de 0 a mais infinito, que eu ainda vou continuar chamando da constante C', 2 mais x1 mais x4 elevado ao cubo dx4. Ao fazer essa conta, você vai obter o seguinte resultado. Eu vou chamar agora de C, duas linhas, dividido por 2 mais x1 ao quadrado, se x1 for um número positivo. Ok? E, novamente, como agora você sabe algo acerca da sua constante, né? Lembra que ela é 2 vezes n fatorial, onde n é a quantidade de indivíduos em avaliação no momento. Aqui você tem n igual a 1, então a sua constante C duas linhas é igual a 2. E pelo raciocínio que a gente acabou de falar, né, as variáveis são identicamente distribuídas, ou seja, se você tivesse feito a integral aqui em cima em relação a x1, o que sobraria seria algo análogo em relação a x4. Ou seja, a marginal de cada xi é dada por 2 dividido por 2 mais xi ao quadrado, se xi é positivo. Ok? E falta, então, a gente calcular quem que é a probabilidade de eu ter xi maior do que 3. Bom, isso é um cálculo simples, é a integral de 3 até mais infinito dessa densidade, 2 sobre 2 mais xi ao quadrado dxi. Tá? Se você fizer o cálculo dessa integral, vai dar menos 2 dividido por 2 mais xi para xi indo de 3 até mais infinito. E ao substituir esses valores, você vai ter 2 quintos, que é igual a 0,4. Okay? Vamos guardar esse valor, que ele vai ser importante para a gente no item 4. Por enquanto, antes de chegar no item 4, ele pergunta se as componentes do vetor aleatório x são independentes. Bom, a gente sabe da definição que o vetor aleatório x tem componentes independentes quando a gente fatora a densidade conjunta como produto das marginais. Vamos ver se isso acontece nesse caso. Quem que é a nossa densidade conjunta do vetor aleatório x? É uma constante dividido por 2 mais x1 mais x2, mais etc., até chegar em x5 elevado a 6, se cada xi é um valor positivo. Será que isso é exatamente igual ao produto das marginais? Ou seja, f1 de x1 vezes f5 de x5? Isso é dado para mim pela seguinte fórmula. Tá? Isso vai dar 2 sobre 2 mais x1 ao quadrado, produto até chegar em 2 sobre 2 mais x5 ao quadrado. Tá? Bom, não parece claro que esses dois polinômios no denominador são a mesma coisa, e de fato eles não vão ser a mesma coisa. Tá? Em particular, se você expandir esse polinômio aqui no denominador, você vai ver que, por exemplo, x1 aparece um termo de x1 elevado à sexta, enquanto que aqui, se você expandir esse polinômio de grau 2 e fizer um produto com todos os outros, x1 vai ter somente grau 2. E a gente sabe que um polinômio é igual quando todos os seus coeficientes são iguais. Em particular, aqui embaixo não vai ter nenhum x1 com grau 6 sendo observado. Tá? Ou seja, isso aqui não é verdade e eu não posso dizer que o meu vetor aleatório x tem componentes independentes. Okay? Isso pode parecer um pouco estranho a princípio, porque se você lembrar, a modelagem do nosso problema diz que essa variável aleatória observa para a gente o tempo de atendimento ao consumidor I. Mas, ora, então o tempo de atendimento ao consumidor informa sobre o outro? Provavelmente sim. Você tem que lembrar que nesse caso a gente não está calculando nenhuma probabilidade, nenhuma densidade condicional.
tá? Então, caso haja por trás alguma taxa de eficiência do atendente na fila, a gente a desconhece. E isso é uma situação modelo para quando você está no mercado e você quer saber qual fila do caixa você vai seguir e você vê, por exemplo, qual atendente está atendendo mais rápido, né? Ou seja, o tempo de atendimento a um determinado consumidor informa sobre o seu tempo de atendimento, porque você não tem nenhum conhecimento acerca do quão eficiente é aquele atendente. Ou seja, você observa outros consumidores para aprender alguma coisa. Tá? Então, à luz dessa informação, é razoável a gente pensar que essas componentes não vão ser independentes. Ok? E, finalmente, vamos calcular aqui o que é solicitado para a gente no item 4. No item 4, pede-se para a gente encontrar a distribuição condicional de y igual a x3, x4 e x5, dado z igual a x1, x2. Bom, f de y dado z, eu optei por utilizar a notação completa aqui, é dada pelo seguinte. É dado pela conjunta f de y e z dividido por f de z. Bom, a gente sabe quem que é a conjunta, certo? Se a gente subir aqui em cima, né, a conjunta é dada por essa expressão aqui, pois agora eu estou considerando somente um caso de 5 consumidores. E agora a constante vai ser importante para mim, tá? Porque eu não sei mais se a condicional vai se manter na mesma família de distribuições. Tá? As marginais eu sei que sabia, mas a condicional eu não sei. Então agora essa constante c vai passar a ser importante para mim. Tá? Como a gente sabe que ela é 2 vezes n fatorial, ela é 2 vezes 5 fatorial, 5 fatorial é 120, então isso vai dar 240. Então, portanto, quando a gente descer aqui embaixo, a gente pode escrever a conjunta como se fosse 240 dividido por 2 mais x1 mais etc. até x5 elevado à sexta potência. E a marginal em z, né? Lembra? A marginal em z eu joguei fora quem é x3, x4 e x5, fiquei somente com x1 e x2. Pelos cálculos que a gente fez acima, isso vai ser igual a constante dividido por 2 mais x1 mais x2 elevado ao cubo. E essa constante é 2 vezes quantidade de indivíduos fatorial. 2 indivíduos, 2 fatorial dá 4, 2 vezes 2 dá 4. Então, quando você fizer esse cálculo, você vai ter 60, que multiplica 2 mais x1 mais x2 ao cubo, dividido por 2 mais x1 mais etc. até chegar em x5 elevado à sexta potência, somente se x3, x4 e x5 forem positivos. E de fato, tá? Como a gente havia previsto que podia acontecer, essa condicional não pertence mais à mesma família, né? Basta olhar aqui para o denominador. Eu tenho x3, x4 e x5 somado com outras coisas que não são 2, elevado a uma potência que não é a quantidade de indivíduos mais 1. Tem um 6 aqui em cima. Ok? E vamos lembrar, como a gente bem apontou, x1 e x2 são valores fixos. As únicas coisas que você está calculando probabilidade aqui é com respeito a x3, x4 e x5. E, finalmente, a questão pede para a gente calcular agora uma nova probabilidade, né? É a probabilidade de eu ter x3 maior que 3, dado que eu observei x1 igual a 4 e x2 igual a 6. Bom, no item 2 a gente calculou a probabilidade de algum xi ser maior que 3 à luz de nada. E isso deu para a gente 0,4. Agora você observou que um consumidor levou 4 unidades de tempo e outro levou 6 unidades de tempo para ser atendido. Isso certamente vai atualizar a sua informação acerca da probabilidade de algum tempo de atendimento ser maior do que 3. Tá? Então, vamos ver o que vai dar nesse caso. Tá?
Então, primeiro que eu tenho a conjunta para x3, x4 e x5, minha pergunta é só sobre x3. Então, isso vai ser o quê? Integral de 3 até mais infinito. Como a minha pergunta não fala nada sobre x4 e x5, eu integro nessas variáveis de 0 a mais infinito. Tá? E agora eu vou substituir valores adequados aqui. Como eu observei x1 igual a 4 e x2 igual a 6, eu vou substituir aqui 2 mais 4 mais 6 elevado ao cubo, multiplicado por 60. Isso vai dar 103.680. E aqui no denominador, você vai ter 2 mais 4 mais 6, mais x3 mais x4 mais x5. Então, isso vai dar 12 mais x3 mais x4 mais x5, elevado à sexta potência dx5, dx4, dx3. Tá? Se você fizer essa conta, tá? É uma conta simples, análogas que a gente já fez ali em cima, mas você tem que só tomar os cuidados porque agora a sua constante importa, você não pode ser um pouco negligente com ela como a gente foi no começo dessa questão. E essa nova probabilidade vai ser para você 0,512. Ou seja, a sua probabilidade de ter um tempo de atendimento maior que 3 sem observar nada era de 0,4. E a sua probabilidade de ter um tempo de atendimento maior que 3, dado que você observou x1 igual a 4 e x2 igual a 6, aumentou. Tá? Essa probabilidade passou a ser 0,512. Parece razoável, né? Se você viu que os consumidores estão demorando para ser atendidos, a sua probabilidade de demorar para ser atendido aumenta um pouco. Enquanto que, se você fizesse a conta probabilidade de x3 maior que 3, dado que você observou x1 igual a 1 e x2 igual a 1,5, tá? Essa probabilidade agora diminui para 0,216. Vocês estão convidados a fazer essa conta para verificar esse resultado. Então, se você observa consumidores sendo atendidos rapidamente, parece razoável que a sua probabilidade de demorar para ser atendido diminua. Tá? E como prometido, vamos explicar agora no próximo vídeo da onde que vem esse modelo.